Fê, Oba. a nossa convidada diz que a regeneração é o próximo passo da sustentabilidade. Opa, rapaz, isso muito me interessa, hein? A mim também. Vamos conversar com ela? Bora? Bora. Depois da vinheta. Pronto? Pronto. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Para e Ponto, exatamente, o lugar onde gente e meio ambiente se encontram, não é isso, Flavião? É isso mesmo. Pronto para mais um papo ou não? Sempre. Mas antes de a gente começar mais uma super conversa aqui com vocês, eu quero lembrar, assim, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, seu comentário, acione o sininho da rede social, assim mais gente tem acesso a essas conversas incríveis, sempre com convidado especial, todas as quartas-feiras. E a gente tá agora no Apoia-se, hein, Flavião? Não me diga. Já passou por lá ou não? Sempre, todo dia. Então tá bom. Então clica aí no link da descrição, apoia.se/pareponto e saiba como ser um apoiador do canal. Ter vantagens exclusivas aí, como estar mais perto aqui da gente, conhecer bastidores, participar das nossas reuniões de pauta. Muito bacana, então estamos esperando vocês. Clica aí no link da descrição. Hoje vamos falar sobre um assunto que eu estou muito interessado, hein? Eu acho que eu vou aprender muito aqui hoje, Flavião. A gente aprende todo Né? dia. É isso aí. Muito bacana a conversa hoje, que a gente vai falar sobre negócios regenerativos, né? Como que a regeneratividade... Olha a palavra, hein? Consegui falar. Eu preciso aprender a falar. Né? Vamos falar com calma que a gente consegue. O que ela está relacionada com a sustentabilidade? Elas caminham juntas, têm que ser substituídas. Mas quem vai contar melhor isso pra gente, ela que é especialista nesse assunto, Vivi Noda. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Também aprender um pouquinho com vocês que entrevistam pessoas todos os dias, então é uma honra estar aqui. Estou muito feliz de falar de regeneração, que é um assunto que eu venho estudando há 10 anos e é super válido, muito atual para a gente conversar hoje. Eu quero então começar, estamos com a pessoa certa aqui para falar sobre isso, Flavião. Eu quero começar entendendo melhor o que é essa regeneração, né? Como que ela surge e se ela é uma substituta da sustentabilidade ou elas vão, de certa forma, caminhar juntas? A regeneração começou, na minha cabeça pelo menos, quando eu percebi que existem ações, iniciativas no Brasil e no mundo que são mais práticas. Então, por exemplo, quando a gente pega agrofloresta, permacultura, bioarquitetura, todas elas têm em comum ações práticas que regeneram onde habitam. Uhum. E aí, a sustentabilidade, ela vem nesse lugar de um estudo do que a gente pode fazer para minimizar os estragos que a gente faz como seres humanos. Uhum. E agora, a gente não está mais no momento de minimizar os impactos. A gente já está no momento urgente de regenerar. Então, ao invés da gente vamos manter como está, sustentar e não piorar, a gente já piorou num nível que não dá mais. A gente vai ter que melhorar agora. Então, a regeneração vem como um segundo passo da sustentabilidade. Tem um exemplo que a gente pode dar assim, para as pessoas do que já está nessa fase de regenerar, que precisa ser urgente, assim, sei lá, do clima, do nosso meio ambiente, só para o pessoal começar a entender melhor, assim, visualmente. Por exemplo, né, vou já entrar em negócios regenerativos, que é o que eu gosto. Quando a gente vê hoje o número de empresas de gestão de resíduos que abriram no Brasil, a gente teve um boom. Então, por exemplo, hoje a gente fala de compostagem muito mais do que a gente falava 5 anos atrás, 10 anos atrás. Tá. E isso se tornou um negócio. Em São Paulo, a gente tem empresas de compostagem, de pessoas que coletam resíduo orgânico na casa das pessoas e transformam em composto. Isso é solucionar um problema gigantesco do planeta, que é o lixo. E a gente está produzindo cada vez mais lixo. Tanto reciclável, como... Enfim, a gente é uma máquina de fazer lixo. Total. E, então, a gente pega um problema e transforma isso num negócio. E transforma esse problema numa solução. Quando a gente transforma resíduo em composto, a gente tem mais matéria para regenerar floresta, para plantar, para fazer comida. Então, esse é um exemplo de como a regeneração está sendo... Boa, tá ficando claro. Para a gente fechar essa questão do conceito, eu já vi você explicando em outros fóruns que a sustentabilidade vem da raiz lá de sustentar, que é sustentar o padrão que já existe. E que a gente não tem mais condição de sustentar, porque quer dizer, o padrão está insustentável. Então, o que a gente precisa, na verdade, não minimizar, mas reverter os impactos, ou positivar os impactos, gerar impactos positivos. É isso, né? Exato. Aí, então, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque isso gera, nessa questão da regeneração, gera sempre uma discussão.
Eu trabalho com a parte de estratégias ambientais há muito tempo. E tem situações em que isso gera, os conflitos acontecem porque alguns impactos são irreversíveis. Eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar. Boa. Então, se você pega, por exemplo, um rio canalizado dentro de uma cidade grande, ele não volta a ser o rio que ele era antes, simplesmente se a canalização for desfeita. Porque faltam as várzeas, falta a mata ciliar, em geral a área está ocupada, está dentro de um bairro e tudo mais. Isso, por um lado, também não é um salvo-conduto para você permitir novos impactos, né? Porque é aquela história, não é porque está ruim que você está autorizado a piorar. Por outro lado, também não é um impeditivo para que a gente repense e veja a forma de mudar essa situação. Pegando esse exemplo, ou você querendo adotar outro exemplo, nesse sentido, o que é a regenerativa? Como é que a regeneração se aplicaria numa situação como essa, entendeu? Porque muitas pessoas que são contrárias ao conceito dizem o seguinte: você quer voltar a fazer o Jardim do Éden? Né? E não é isso, né? Não é destruir o que está aí para fazer tudo de novo. Não é por aí o caminho. Não, jamais. Eu acho que a gente, como ser humano, a gente não pode negar que a gente quer conforto. Perfeito. Não sejamos hipócritas. Então, assim, a gente quer, por exemplo, imagina o ideal, qual seria o ideal, assim, de um rio despoluído. Hoje, se a gente pensasse, vamos pensar o Rio Tietê. Uhum. Quem sabe um dia, mas se a gente pegasse o Rio Tietê e despoluísse ele, ele continua sendo canalizado. Ele continua sendo concretado. Uhum. Mas o que a gente poderia fazer para ser melhor do que é hoje? Não vai ser como era antes. A gente não vai destruir a marginal e vai transformar em floresta de novo. Imagina, não tem condição. Mas o que a gente poderia fazer, imagina se a gente consegue pegar ali as margens e transformar num local público que as pessoas tenham mais acesso. Eles poderiam nadar, eles poderiam ter um comércio local, poderia ter hortas. Então, assim, o que a gente pode trazer de técnicas ancestrais, mesmo de agricultura, e aplicar no que a gente tem hoje de moderno e noção de urbanismo. Uhum. Então, é uma mescla. Não tem como a gente falar, por exemplo, sei lá, mudando para um setor totalmente diferente, não tem como a gente falar de medicina sem ter noção de tudo que a gente já testou na humanidade, tanto como comunidades tradicionais, quanto medicina convencional. A gente tem que juntar as duas coisas para chegar numa terceira coisa, que é um novo sistema. Então, a regeneração vai para esse caminho de que não sejamos rígidos. Não dá. Se a gente for pegar, quais são as empresas que são realmente regenerativas? É muito difícil. Uma empresa de compostagem, para mim, hoje, é o que mais chega perto de regenerativo. Mas a gente precisa encontrar portas de entradas de um indicador que a gente consiga incluir a regeneração para seguir lá na frente e pensar nisso daqui 10, 20 anos de uma forma diferente do que a gente está pensando hoje. Uhum. E como é que a gente trilha esse caminho? Eu li teu livro. Eu li o livro. Fico feliz. Depois a gente fala mais sobre ele. Né? As descobertas de Vivi. Da Vivi. Descobertas da Vivi. E no livro você fala, tem um trecho que aborda, como é que é? Que quando você percebia, quando você ainda era pequena, era garota, que as pessoas, quando iam falar de saúde, estavam, na verdade, falando de doença. Não é isso? Uhum. E que, em outro momento, você disse que você não entendia como é que as pessoas, ainda falando de uma plantação de arroz, você fala como as pessoas ainda usam agrotóxico para uma plantação de arroz e tudo mais. Eu pensando, refletindo sobre o que você traz no livro, no conteúdo, nas suas experiências e tudo mais, eu fiquei pensando assim, talvez seja a forma com que as pessoas encaram. É o que a gente já discutiu várias vezes, aqui é a questão dos valores. Na verdade, ao invés de você vender arroz, na verdade você alimentar as pessoas, não é isso? Então, se você vender, você tem que produzir mais. Então, para vender pensando no lucro, você tem que... Aí sim justifica-se o uso do agrotóxico, né? Mas não é esse o ponto. Você quer alimentar. Né? É aquela história do você não vende viagem, você vende um sonho, de uma experiência. Não é isso? Sim. É por aí? O que está faltando para as pessoas caminharem para essa linha, até da sustentabilidade, que muita gente não está, e para a linha da regeneração?
Acho que falta muita coisa. Mas eu sempre, há muitos anos, eu acho que o primeiro passo é a gente entender a própria realidade do Brasil. Então, voltei a morar em São Paulo faz 1 ano, e quando a gente está em São Paulo, a gente trabalha todos os dias, a gente está correndo atrás de melhorar a nossa vida, ter mais conforto, aumentar a empresa. A gente não está vendo de onde está vindo o que a gente compra, por exemplo. Então, quando a gente vai pensar na questão do arroz, eles não estão só produzindo arroz para a gente comer, eles estão produzindo para eles mesmos comerem, os próprios agricultores. E quando eu cheguei, por exemplo, nesse lugar que é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, quando eu cheguei lá, eu perguntei por que vocês decidiram plantar orgânico? Por que vocês desistiram do agrotóxico? Eles falam... Aliás, quem são? É interessante. É uma cooperativa da MST, que fica lá no sul, né? As maiores plantações de arroz ficam lá no sul. Que isso pouca gente sabe, né? Que uma das maiores as produções, uma das maiores produções orgânicas de arroz da América Latina é do MST. É do MST. Sim, e orgânico. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, eu perguntei por que vocês desistiram de usar agrotóxico? Aí eles falaram, porque teve um dia que o cara que era o bandeirinha, acho que hoje em dia não é mais assim, mas o bandeirinha era o cara que sinalizava para o avião do agrotóxico aonde tinha que passar. Então, ele ficava lá embaixo, né, no meio da lavoura, e falando assim, passa aqui, passa aqui. Então, chegou um dia que esse cara caiu no chão. Meu Deus, claro, né? Caiu no chão e teve um problema de saúde muito sério. Aí as pessoas foram... todo agrotóxico caía na cabeça dele. Exato. Ele se intoxicou com o agrotóxico. Só que a gente não sabia disso. Ou, na verdade, muita gente ainda não sabe o quanto os agrotóxicos contaminam os próprios agricultores. Então, quando a gente compra na cidade um arroz, a gente não tem noção do que os agricultores passam para aquilo chegar na nossa mesa. Então, o que falta para a gente ter consciência é entender, de fato, de onde está vindo o que a gente está comprando. Se a gente olhar no olho de um agricultor desse e perguntar como é que está o trabalho para você, e ele contar uma história dessa para você, você fica pensando, meu Deus, eu não quero usar meu dinheiro para um lugar que eu sei que está matando as pessoas que estão plantando. E aí o que eles me contaram, por exemplo, nesse caso, é que a maioria das árvores que tinham ali na vila deles, as pessoas, não crescia mais fruta, não crescia mais nada além de arroz. Então, eles começaram a perceber, eles fizeram uma comparação entre o quanto eles gastavam de médico, alimento fora, e o quanto eles gastavam de agrotóxico. Eles fizeram metade da lavoura para ver como ia ser. E eles perceberam que a parte que não é agrotóxico começou a voltar a ter frutas e outros alimentos. E as pessoas começaram a ficar menos doentes. E isso equivale à produção a mais que o agrotóxico trazia. E agora eles podem comer a própria comida sem ter problema nenhum. Perfeito. Agora, nessa onda de a gente falar de alimentação, a parte do agrotóxico, a gente é um país ainda com muita injustiça social, né, em que 30 milhões de pessoas passam fome e tudo mais, e há muito, principalmente nas capitais, muito desperdício de comida, né? Até por uma série de leis que tem em restaurantes que você não pode depois, né, fazer doação daquele alimento que sobra do dia e tudo mais. Existe alguma visão dentro da regeneração que também contribua não só para a gente ter alimentos mais orgânicos, ou para ter mais acesso, para que as pessoas tenham mais acesso, sei lá, à alimentação como um todo? Eu acho que não tem como separar o que é meio ambiente e pessoas. Tipo, somos meio ambiente. Então, a gente precisa incluir todo mundo nisso. Porque, na verdade, se a gente tem, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que tem o maior poder econômico do país, e acontecem muitas coisas aqui, querendo ou não, a gente também está impactando, não só economicamente, mas de clima, outros lugares do Brasil, outros lugares do mundo. Então, quem está aqui está impactando lá, todo mundo está se impactando de alguma forma. Então, não tem como se isolar. Mesmo se eu for uma pessoa totalmente ecológica, regenerativa, eu ainda vou sofrer as consequências do colapso climático do resto do planeta. Então, na regeneração, e esse é o ponto muito importante da gente não ser tão rígido também, de inclusão, de conversar com as marcas, conversar com o poder público, conversar com pessoas que são contra, inclusive, porque a gente precisa incluir todo mundo.
tanto no conhecimento, como no debate, no desenvolvimento e na acessibilidade. É fácil? Não é. Acho que eu ia te perguntar, como que está essa inclusão? Essa agenda já está, de certa forma, sendo, pelo menos, ouvida no âmbito do governo, por exemplo? E as empresas, como que você, conversando aí com muita gente, eu imagino, como que está sendo a recepção disso? Eu acho que agora que a gente tem o ESG, acho que o ESG traz esse S, que é o social, mas eu acho que a gente ainda está numa fase da maioria das empresas e poder público também, pensar no social como uma questão de projetos sociais. E que não necessariamente. Quando a gente pensa em negócios, vou dar um exemplo, se a gente percebe a dificuldade que a gente tem hoje de crescimento de pessoas em situação de rua, como é que a gente vai lidar com esse problema? É uma questão de saúde pública. É verdade. Agora, como é que a gente traz? Existe a possibilidade de trazer algumas dessas pessoas para marcas, para trabalhar? Dá para a gente conversar? Claro, a gente não vai resolver a questão da saúde pública, mas eu acho que marcas que têm, por exemplo, uma inclusão de pessoas que não são só pessoas bem estudadas, está tentando entender a diversidade e a complexidade da sociedade como ela é. Então, se a gente trabalha com pessoas que são diferentes, a gente traz uma resiliência para dentro da empresa, e isso faz que, quando tenha um acontecimento, por exemplo, uma pandemia, ninguém imaginava que isso ia acontecer. Mas se acontece uma situação dessa, e a gente tem pessoas diferentes na equipe, de culturas diferentes, de países diferentes, situações diferentes, a gente tem mais cabeças pensando de forma abrangente e novas para lidar com um problema novo. Nesse sentido, você abordou a questão do ESG e falou do S, e eu percebo que gera muito conflito também. Né? Quem é ativista na área socioambiental, o Ailton Krenak fala muito isso, né? Ele fala que o ESG é sustentabilidade, e, na verdade, é uma forma velada das empresas continuarem a fazer bobagem, vamos dizer assim, né? Eu enxergo de uma forma diferente, já expressei isso diversas vezes, porque o fato de ter trazido essa discussão para dentro das empresas é um ponto muito positivo. Claro que o greenwashing, enfim, e as ações que não são genuínas têm que ser combatidas, têm que ser eliminadas. Mas quem consegue incorporar isso nas empresas, consegue de fato entrar dentro do assunto, da recuperação ambiental, enfim, e até ir para uma linha de regeneração. Você enxerga dessa forma também, ou você acha que o ESG, na verdade, é uma cortina de fumaça aí para... Complicado, polêmico. Polêmica. Eu acho que existem estereótipos de cada um. Né? E sem generalizar, é claro. Existem também. Estereótipos, claro. Com certeza, se a gente colocar aí na internet memes de... Até vi esses dias um perfil no Instagram que chama ESG da depressão, que é meio que zoando a galera Faria Limer. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que as pessoas que estão buscando por esses caminhos, seja sustentabilidade, ESG, socioambiental, ecológico, regenerativo, têm interesse no assunto. Perfeito. Se alguém tem interesse no assunto, o que a gente vai fazer? A gente vai abraçar essa pessoa. Olá, tudo bem? Nossa, que bom que você está pensando no meio ambiente, na sociedade. Vamos pensar juntos, então. Olha só, tem essas pessoas. Olha, ouve o podcast. Quanta coisa tem para aprender em podcast de pessoas que estão falando sobre isso. E não só isso. Eu acho que, pelo menos, eu sou uma pessoa otimista. Eu acredito que existe o lado bom também do ser humano. Ninguém é só ruim, ninguém é só bom. Existe um lado bom. Então, esse lado bom, ele vem como... No meu ponto de vista, às vezes as pessoas fazem coisas sem muito conhecimento. Não é maldade. Às vezes alguém está interessado em sustentabilidade em ESG e quer fazer o melhor, mas não tem noção do todo. Quando a gente não tem noção de outras realidades, a gente está numa bolha. Se a gente cresce, continua com os mesmos amigos, no mesmo bairro, sem viajar muito, sem conhecer outras coisas, a nossa realidade... provavelmente é menos diversa do que pessoas que fizeram muitas coisas. Claro, a gente conversava isso antes do episódio começar. Na década de 80, e você não sabe disso, mas a gente sabe,
Eu sei mais do que ele, inclusive. Essa era uma conversa inimaginável. Inimaginável, não existia. Inimaginável. Falar dessas questões socioambientais não era pauta. Entendeu? A gente lembra que a primeira vez que a gente ouviu disso foi na Eco 92, né? Isso. Que era novidade 100%, assim. Nossa, o que é isso, né? Vamos ver o que é. E evidentemente, para chegar na Eco 92 já aconteciam movimentos, estudos, pesquisas, enfim, as questões socioambientais estavam aí. Mas não tinha holofote, não era para onde as pessoas, as empresas, o governo olhavam. Então, hoje isso já é um avanço, né? Agora você trouxe também uma questão, você falou uma palavra que eu já tinha anotado aqui para falar contigo, que é do colapso climático. Porque em algum momento você já falou também, em outros fóruns, que a gente saiu do aquecimento global para, como é que era? Para mudanças climáticas, para crise climática, e você usa hoje o termo colapso climático. E eu já vi você dizendo também que, na tua percepção, você se deu conta dessas questões de sustentabilidade e regeneração quando você, nas suas palavras, já foi tardio, que você já era, entre aspas, velha, porque você não é velha nem hoje, mas que foi na época da faculdade ou depois disso, enfim, alguma coisa nessa linha. Mas você também se diz otimista, né? Sim. Então, assim, a gente já está num colapso. Sim. E as medidas ainda... O ponto que a gente precisa atingir, não só para a redução do clima, mas a questão da sustentabilidade e regeneração como um todo, ainda está a passos lentos. Como você é otimista, qual é a tua visão mais otimista desse assunto? A gente já está no colapso e a gente está andando muito devagar para entrar nesse ritmo da regeneração. Onde é que você vê que a gente vai chegar? O que você espera alcançar? Eu vou juntar as suas duas perguntas, então. Vambora. Até a outra que eu acho que eu não respondi direito. Eu acho que a gente está... Como vocês disseram, o debate meio ambiente, socioambiental, é muito recente. Então, a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Como é que a gente faz para implementar as ideias que a gente tem de sustentabilidade, sendo que não tem muitos casos, não tem modelos que a gente olha e fala, caraca, é esse caminho que eu quero seguir. É difícil ter pessoas que realmente inspiram e fazem na prática. E eu acho que essa é a questão principal do ESG e sustentabilidade. A gente sente que banalizou porque a gente ouve muito mais do que vê na prática. Mas isso, na minha opinião, como otimista, não é porque as pessoas são maldosas ou porque todo mundo que trabalha em empresa ESG é maldoso. Não é isso. A gente ainda está numa fase de teoria, de tentar entender o que a gente pode fazer. E é por isso que eu sinto que a regeneração é esse segundo passo. Porque a gente já pensou muito, a gente já tem material suficiente para botar em prática. E tudo bem, se a gente vai errar uma hora ou outra, a gente vai errar. Mas a gente precisa botar em prática urgente. Então, por exemplo, né, agora a gente está falando de colapso climático e não mais de aquecimento global. Porque o colapso a gente está na beira do precipício. A gente vai cair ali daqui 5 anos, segundo a última ação que teve, não sei se vocês viram lá no Cristo Redentor, que colocaram um relógio que a gente tem 5 anos para frear o aumento da temperatura no mundo. Então, a gente está correndo contra o relógio. Cara, 5 anos, o que é 5 anos? É um mandato. Exato. Então, a gente está nesse precipício. Eu sinto que tem cada vez mais pessoas debatendo isso, e isso é uma pressão e uma demanda da gente de se relacionar com marcas, de se relacionar com outro. Se alguém tá num aplicativo de date, cara, vou entrar no Tinder, se alguém tá falando ali que tá preocupado com o meio ambiente, pô, tem um a mais ali, não é uma pessoa que só tá vivendo alheio a tudo. A gente se interessa por pessoas que estão interessadas no planeta. Então, acho que a gente tá demandando mais essas questões como seres humanos, a gente quer aprender mais, mas para a gente colocar em prática, eu acho que falta pesquisa e desenvolvimento, falta falar nas universidades, nas escolas, capacitar para isso, mais mão na massa, incentivo do poder público. A gente precisa estar em todos os lugares possíveis para aumentar o debate e trazer isso para a ação. Em cima desse lance do clima, até trazer um dado que eu ouvi hoje no rádio, né? Que você falou brincando ali quando a Vivi estava chegando, né? Acabou o inverno e a meteorologia está falando que praticamente acabou mesmo. Semana que vem a gente vai ter aqui, né, o começo de agosto com temperaturas entre 29 e 30 graus
E eles estão esperando só mais uma frente fria durante o inverno. Vai ter mais uns 3 ou 4 dias de frio. E a gente teve um mês de inverno, cara. Um mês começou o inverno, né? Que inverno forte a gente não teve. E a gente acaba, de repente, normalizando isso ou passando batido. Mas esse ponto que você falou dos 5 anos aí me chamou muita atenção de que, né? Tá na hora da gente fazer alguma coisa. Tá na porta. Né? Tá na porta. E me diga uma coisa, o lance da educação que você tocou, então, Vivi, como que você tem visto aí? Você pegou já uma geração diferente da nossa, né? Então, se não se falava, né, no mainstream, digamos assim, de sustentabilidade, na escola a gente nunca teve uma aula sobre isso. A gente tem várias gerações aí que não tiveram. Você tem informação de como que está sendo isso tratado nas escolas? Já tem mais abertura, as pessoas já estão começando a falar sobre isso? Porque a gente tem que meio que apostar na molecada, né? Eu também não tive aula sobre isso. Tá. Então, o que eu percebo é que escolas particulares e com crianças de classes sociais mais altas têm mais acesso a essa informação do que escolas públicas, por exemplo. Uhum. Então, a gente vê, né, assim, eu trabalho com marketing, eu tenho uma agência de marketing Legal. voltado para marcas ecológicas. Então, uma estratégia de marketing que, como um conceito vai entrar na sociedade, eu percebo que essa questão da regeneração e sustentabilidade, ela vem de classes que têm poder aquisitivo para se especializar, para pagar pelo estudo, e a partir daí os pais cobram que as escolas tenham isso, porque isso é do futuro e tal. E tá, beleza, ótimo, maravilhoso que tem essas pessoas e que a gente tenha cada vez mais professores capacitados para falar sobre o assunto. Mas para a gente colocar isso, falar sobre sustentabilidade e regeneração para todas as escolas, a gente precisa de uma capacitação de professores muito maior. E aí, quando a gente olha para a questão dos professores no Brasil, de escolas públicas, é muito precário. Então, como é que a gente faz para pessoas que estudam regeneração e sustentabilidade se capacitarem para trabalhar como professores, ganhando pouquíssimo? Teria que ser uma disciplina, então? Ou dá para imaginar, sei lá, o cara que dá aula de ciências, biologia, tem que se especializar nisso? O que eu vejo o que eu vi de iniciativas de educação que me chamaram a atenção, acho que faz muito sentido, existe uma iniciativa que chama Reconecta, que implementa projetos socioambientais dentro das escolas. E é basicamente, ao invés de ter uma disciplina de sustentabilidade e meio ambiente, é colocar como meta da escola inteira a implementação da sustentabilidade de fato. Então, legal. sabe quando a gente aprende matemática, a gente ficava, quando que eu vou usar a teoria de Pitágoras, sei lá. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, não é só falar de sustentabilidade para alguém lembrar que existe isso, mas é como, de fato, a gente inclui sustentabilidade numa escola. Até porque é um assunto transversal a todas as matérias. Exato! É. Então, o professor de geografia, de história, de matemática, de tudo, Consegue abordar a sustentabilidade de é todas as transversal. Então, se a gente junta, inclusive, faixas etárias, de quem tem 10 anos ou 15 anos, tá junto num projeto de reciclagem dos papéis que foram usados na escola, eles estão aprendendo juntos com diferentes visões. Então, assim, o objetivo da escola é, no fim, juntar não só os alunos, como os profissionais, para metas de sustentabilidade. Eu acho que isso tem dado mais resultado do que simplesmente incluir uma disciplina. Boa. Do livro eu tinha destacado um trecho que é o seguinte, né? Um determinado trecho fala assim, que é a chamada fase de transição, né? Sempre que acontece uma descoberta, tem um grupo de pessoas que, mesmo sendo inteligentes e bem intencionadas, demoram a querer dar ouvidos à novidade. E como a gente não falava disso em 1980, 1990, enfim, a nossa geração não teve isso nas escolas e tudo mais, a informação veio de uma forma avassaladora. Então as pessoas ainda estão, né? Sim. Estão na fase de transição. Como é que a gente faz isso? Tal? Veio tudo muito rápido, no final das contas, nessa era da informação, né? Mas aproveitando, então, que eu falei do livro aqui, eu acho que a questão não é só o livro em si, porque o livro eu acho muito bacana, as descobertas da Vivi, mas eu queria que você falasse mais, porque esse livro não foi escrito por você, mas ela conta uma história tua e do Guto, né? Conta uma história tua sobre experiências que você teve, inclusive conhecendo muitos desses professores que o Tuller falou aqui, que o Fê falou,
né, que já adotam essa forma de educar, embaixo de mangueira, enfim, tem algumas histórias que eu gostaria que você explorasse mais. Como é que foi essa aventura? Por que você se lançou nisso? E o que você descobriu de interessante? Eu acho que fazer essa pesquisa no Brasil, viajar ao Brasil por um ano, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Conta para quem não leu, o que foi? Qual que foi a sua trajetória? Como é que nasce essa... Eu acho que nasceu de uma indignação. Eu acho que a indignação é muito poderoso como um primeiro passo da ação do que a gente pode fazer. E aí eu estava indignada que eu não sabia que existia agrotóxico, eu não sabia. Tudo que eu tô falando aqui hoje, eu não fazia a menor ideia 10 anos atrás. E aí, há 10 anos? Isso o quê? Há 10 anos. Você estava na faculdade? Estava saindo da faculdade? Estava no final da faculdade. Eu tinha 22 anos. Tá. Eu estava no final da faculdade, eu estava lá, tava trabalhando, tinha estágio, e o que eu vou decidir? No final da faculdade, aquele momento, o que eu vou fazer da minha vida? Agora eu preciso dar um passo para a minha independência. E aí, quando eu descobri que o meio ambiente estava ruindo, que os insetos estão sumindo, que tem agrotóxico, que as florestas estão sendo desmatadas, eu percebi que o meu conhecimento, eu me formei na SPM, que é muito focado em marketing, e aí eu percebi que não existia marketing e divulgação de iniciativas ecológicas naquela época. Então, o que a gente vê hoje... Isso há 10 anos? Há 10 anos. Recente. Anteontem. Ninguém falava de SG, ninguém falava de agrofloresta, de permacultura, ninguém falava de nada disso. E aí eu lembro que eu ficava pesquisando na internet documentários, e todos os documentários que tinha e vídeos eram vídeos independentes, autorais, de qualidade de imagem ruim, difícil de entender. E aí eu pensei, como eu vou fazer para saber de fato o que está acontecendo? Eu preciso fazer uma pesquisa para entender quais são os desafios dessas iniciativas no Brasil. Por que elas não estão sendo divulgadas? O que falta para elas terem mais voz e visibilidade? E aí eu decidi fazer uma viagem numa Fiorino com uma barraca em cima durante um ano, visitando esses lugares e pesquisando o que eles estavam fazendo de bom e e quais eram as dificuldades. E aí eu conheci muitos professores que foram meus mestres, que me acolheram nesse lugar de que é possível ser uma pessoa ativa, ser uma pessoa que pensa além da minha própria casa. E não só por pensar nos outros, por pensar em mim mesma. Não vou entrar aqui num papo altruísta de que eu quero ver todo mundo bem. Eu também quero me ver bem. Eu também quero olhar para daqui 5 anos e perceber que agora existe um lugar que eu posso ir encontrar meus amigos que seja mais condizente com a natureza. Então, essas pessoas me mostraram ideias geniais de como reutilizar materiais para construir casa, de como conversar com as pessoas, de como se conectar com o outro, de como ensinar sobre horta, do que é horta, de como plantar, como reflorestar, como se alimentar, como fazer composto. Eu aprendi muita coisa. Todo mundo que passou por esse caminho, não só os professores e os personagens principais do livro, mas todo mundo que passou foram pessoas muito essenciais para eu ter uma visão de diferentes realidades como eu tenho hoje. E não puro e simples idealismo. Você encontrou pessoas e ações que já estão implementadas, inclusive implementadas em lugares menos esperados, como a questão das hortas urbanas, por exemplo, você encontrou. Ou seja, são ações e práticas que, você, no teu modo de ver, eles podem ser espalhados e disseminados na sociedade nesse sentido da regeneração. Não são coisas factíveis, dá para implantar, é isso que você encontrou. Na verdade eu fui sem pensar no idealismo, eu fui sem pensar o que ia acontecer. Não, eu digo assim, as pessoas não são puramente idealistas. Não, são pessoas, coisas práticas mesmo. São pessoas que têm prática já. Que normalmente estão nos bastidores, que estão na mão na massa e não estão na mídia. Então eu fui entender o que eles estavam fazendo, o que existe no Brasil de realmente inovador das pessoas. Por exemplo, foi aí que eu conheci o pessoal do arroz, do arroz orgânico. Sim. Que eu fui entender, por que vocês plantam arroz orgânico e de onde surgiu isso? Então, eu queria entender, na verdade, uma das minhas curiosidades máxima era de entender por que essas pessoas que pensam na sociedade, no meio ambiente, decidiram trabalhar com isso.
qual que é o ponto que as pessoas mudam a chavinha da cabeça e falam, a partir de agora é isso. E qual é? Você descobriu? Isso que eu ia perguntar agora. Ah, você levantou, tinha que cuidar. Eu descobri algumas possibilidades. Né? Claro, né? Hoje em dia dá para pensar que existe a frase clichê que a gente muda tanto pelo amor ou pela dor. E eu acho que muitas pessoas mudaram pela dor. Tanto esse caso, por exemplo, do cara que era o bandeirinha do agrotóxico, que teve intoxicação por agrotóxico, foi uma mudança através da dor. Como tantos outros agricultores, principalmente na área da agricultura, muita gente é pela dor. Só que a gente não precisa mais mudar pela dor, porque a gente tem informação suficiente, a gente tem internet, a gente tem produção audiovisual, a gente tem podcast, a gente tem vários tipos de canais de comunicação para ter informação suficiente para saber que a gente não precisa passar, por exemplo, esse colapso. A gente não precisa chegar na pontinha do precipício para mudar. A gente pode ter mais noção antes do pior acontecer. Então, acho que o que mais mudou nos últimos anos foi pela dor. Hoje, eu acredito que com a informação na internet, as pautas, debates de pessoas influenciadoras nas redes sociais, a gente está um ponto a mais de ter consciência pela informação e não pela dor. Que no meu caso, foi pela informação. Sim. Eu quis ir atrás, eu queria conhecer essas pessoas que estavam fazendo diferente na prática, porque eu não tinha nenhuma referência na minha vida. Eu não conhecia ninguém dos meus amigos, da minha família, de trabalho, eu não conhecia ninguém que trabalhava com qualquer coisa que fosse regenerativa. Eu só queria conhecer essas pessoas. E elas foram muito acolhedoras. Eu acho que todo mundo que trabalha nessa área, que tem paixão por sustentabilidade, eu acho que vocês dois sabem disso. Sim. Quem trabalha com isso tem a paixão de conversar com outras pessoas e conhecer mais e compartilhar conhecimento. Então, eu acho que se alguém estiver ouvindo a gente aqui agora, que tem curiosidade de saber sobre isso, fica o convite de falar comigo, falar com vocês, porque a gente está sempre aberto para conversar com pessoas que estão afim. Eu acho que esse é um lado muito bom do nosso nicho aqui. Sim. Agora, uma outra mini polêmica aqui, que eu tenho muito receio que até essa agenda que é pra gente aqui super positiva, a galera tenta polarizar, né? Por exemplo, tem gente que vai ouvir a gente e vai falar que é feito pelo MST e não vai querer comprar de jeito nenhum, vai falar que é coisa de comunista, de socialista e tudo mais. Como é que a gente trata isso para a gente não cair nesse viés? Porque a gente precisa de todo mundo, independentemente do lado político. Até porque aí acaba o debate. Exato. Já rotulou, não tem mais conversa. Exato. Você que lida, né, conheceu muita gente nessa trajetória, Vivi. Como é que a gente, sei lá, é um pouco mais equilibrado? O Flávio sabe que às vezes eu fico agitado, eu fico inconformado, né? Como é que a gente lida melhor com isso para mais pessoas, independente do viés político, estejam com a gente nessa caminhada, por exemplo? Eu prefiro abordar ações práticas. Tá. Eu sempre vou para o lado prático, objetivo, racional. Então, se a gente está falando de regeneração, o que a gente está falando na prática? Se a gente está falando do MST como um exemplo, o MST é um exemplo de desenvolvimento de agricultura orgânica no Brasil. Não tem como negar isso. Agora, o que acontece, o que as pessoas pensam sobre, o que as pessoas leem sobre o movimento no geral, beleza, mas vamos conversar sobre uma coisa que é certa. Desenvolvimento de agricultura agroecológica no Brasil, hoje, é muito feito pelo MST. E é isso. A partir daí, vale a pena olhar os dados e entender aonde o MST se desenvolveu para essa área? Se você for uma pessoa que odeia MST, mas você quer plantar agroecológico, cara, querendo ou não, você vai se deparar com isso. Não tem como. Então, eu sempre prefiro ir para o lado prático, mas eu acho que é impossível não polarizar. Não que a gente esteja polarizando. Eu acho que a gente, como comunicador, tem o dever de passar informação e conversar com ambas partes. Mas a gente está nesse lugar 2023 de polarização. Então, só para dar um exemplo aqui, eu estava lendo hoje o filme da Barbie. Sim. Tá bombando. Né? Maior bilheteria do ano já e tal. Primeiro final de semana. A Barbie era criticada, estereótipo, mulher padrão, pela esquerda. Hoje, o filme da Barbie está sendo
criticado pela direita. É isso. Então, assim, o que acontece? Eu acho que está todo mundo tentando defender os seus interesses. Os seus interesses de valor, seus interesses de família, enfim. Mas quando a gente está falando aqui de como a gente vai lidar com o outro, de como a gente vai lidar com o rio, como a gente vai lidar com a sociedade, a gente tem que falar de um lugar mais científico. Não do lugar do achismo. Então, se a gente for fazer, por exemplo, uma horta comunitária, e essa horta, o objetivo é que as pessoas se encontrem, que as pessoas tenham alimento ali, o tempero fresco, que as pessoas levem seus resíduos e façam compostagem. Tem muitos benefícios de uma horta comunitária, por exemplo. Mas a partir do momento que a gente começa a brigar se aquela ação é direita ou esquerda, qual é o sentido? Claro, se a gente for entrar em debates de mas você é a favor de Estado máximo ou mínimo, o que o Estado poderia fazer e tal. Eu acho que aí a gente entra num debate de, beleza, o que você está fazendo? Aí você entra na forma e não no quê, né? Exato. Que é aquela história, você tem o Minha Casa Minha Vida e você tem o Casa Brasil. Não importa o nome, não importa o que esteja fazendo, se você está fazendo o bem e está fazendo bem, está valendo, não é isso? Porque no final das contas só mudou o nome e mudou o governo, mas o projeto em si continuou de formas diferentes. E aí é a questão de se debater, de se questionar. Mas o valor, que é o valor social de você dar moradia a quem precisa de moradia e a quem tem direito a moradia, ele está preservado. E todos esses valores que você já trouxe aqui têm que ser preservados também. Do mesmo jeito que sustentabilidade ESG... Exatamente. Regeneração, permacultura, tem várias nomenclaturas dentro de ações com viés meio ambiente que são de esferas diferentes de pessoas. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar debatendo um com o outro. Então, se eu trabalho com regeneração e eu acho... que a sustentabilidade é uma palavra que foi banalizada, isso não quer dizer que quem trabalha com sustentabilidade, eu vou virar a cara e falar, não, você é uma Faria Lima, eu não quero falar com você. Não, cara, vamos falar. Se você conseguir incluir uma ação dentro da empresa que você está, você já está fazendo, tá valendo. Já é a mudança. Então, tá tudo valendo, desde que tenha um objetivo, uma meta de... criar ações que sejam cada vez mais benéficas para todo mundo. É o que eu falo, entre a polarização, ou entre os polos, entre os extremos, o que falta ou o que precisa ser feito é encontrar os valores e as metas em comum. A partir delas, você consegue fazer a aproximação, né? Que não necessariamente é o centrão, não é isso, nem o isentão, não é isso. Mas você encontrando metas e valores em comum, você consegue traçar um rumo para aí sim você decidir qual é a forma melhor de fazer, mas aí você já entra no caminho. Eu acho que é esse o ponto que a gente precisa encontrar. Não é isso? Eu acho que na comunicação tem muita gente ganhando com a polarização. Sem dúvida. Você falou, e a comunicação e o marketing, que é, enfim, você é a especialista nesse assunto, também um grande caminho para a gente mostrar como fazer isso, né? Se hoje a gente tivesse uma abordagem da sustentabilidade, da regeneração, que batesse de frente, que fosse mais radical, que fosse mais para esse lado da polarização, eu tenho certeza que seria hoje um debate que ia estar mais em pauta. Ia estar bombando. Só que esse não é o objetivo. O objetivo não é números. Não é a maior quantidade de pessoas falando isso. É a maior quantidade de pessoas que transformam o discurso em ação. Mas é interessante o que você falou, porque eu sempre vou na linha da ponderação. Mas aí você trouxe um ponto interessante agora. Você acha que se a gente polemizasse, a gente, não só a gente aqui, mas se quem trata dos assuntos socioambientais polemizasse o tema, no final das contas, você ia aumentar a distância entre os extremos, claro. Mas no final das contas, você acha que isso traria uma energia interessante para o assunto, não? Se o objetivo fosse mídia, maior quantidade de pessoas falando sobre isso, se a gente fala, gente, vamos fazer uma ação de marketing da sustentabilidade, vamos fazer que nem a Barbie. Colocar em todos os canais, vamos falar e vamos bater de frente com quem fala mal. Eu vou pegar todo mundo que fala mal, eu vou apontar o dedo na cara, eu vou xingar, eu vou ser agressiva. Se a gente fizesse isso, a gente ia criar polêmica e a gente ia aumentar muito o número de pessoas que estão falando sobre isso, a gente ia sair na mídia, a gente ia fazer... Enfim, se a gente fosse um grupo aqui extremista, a gente ia fazer isso. E isso ia gerar um debate, mas
como qualidade de como trazer esse debate para ação, seria inútil. É que nem, sei lá, trazendo para um exemplo simplório, é que nem um influenciador que tem muita gente lá, mas os seguidores não são de qualidade, não estão falando com ele de fato, não existe uma troca, não é uma comunidade. É só alguém famoso que está ali, colocando o seu dia a dia, acabou. Então, tanto que a gente vê que o que mais dá ibope é quando as pessoas falam de tragédia, de coisas ruins. Então, todo dia a gente lê nos jornais, todos os dias tem alguma coisa ruim do meio ambiente. De colapso climático, de temperaturas extremas, e isso tudo é super importante. Mas por que a gente não tem matérias falando sobre propostas das que já existem para mostrar caminho para as pessoas? Mas não é a nossa pegada. A gente quer mostrar, né? Mas essa agenda positiva eu concordo com ela. Né? E acho que as empresas têm um pouco de dificuldade, porque a gente exatamente está nesse momento de conhecimento ainda. Né? Eu acho que não pega... Eu falo isso muito para o Flávio aqui. Tudo que a empresa está falando que vai fazer é tudo agenda 2030, tudo agenda 2050. Parece que nada é para agora. Então essa agenda positiva acaba sendo muito campo das ideias para quem está lendo, e o consumo não é tão rápido quanto um factual que está ali já acontecendo. Eu acho que também tem um pensamento meio grandioso das empresas. Porque para você divulgar uma ação super importante e responsável, tem que ser uma super produção que impactou milhares de pessoas e mudou. Às vezes não. Às vezes uma simples mudança de cultura ou de utensílio dentro da empresa já é um puta informação importante para que as pessoas dentro da empresa valorizem. Então, sei lá, se uma empresa decide mudar, depende do tamanho da empresa, mas se uma grande empresa muda uma tampinha de plástico para uma retornável, isso já é muita coisa. Ou se empresas pequenas mudam de cultura da empresa e decide investir em conhecimento regenerativo, isso já é um puta ganho, não precisa ter um case gigantesco de sucesso para dizer, olha só, a gente está caminhando para esse lugar. Não, todo mundo começa pequeno. Verdade. É isso aí. Ou seja, vamos continuar na positividade, conversando sobre ações e com pessoas como a Vivi. E a gente vai no nosso ritmo, para e passo, ou para e ponto. Boa. Gostei. Para e passo, para e ponto, tudo misturado. Que a mudança vai acontecendo. Legal, Vivi, adoramos o papo. Muito conhecimento que a gente teve com você aqui hoje. Queria pedir para você deixar qual que é a sua arroba nas redes sociais, para o pessoal seguir as suas páginas, né? Você sempre traz muita informação bacana para a gente continuar, estender esse papo aí de regeneração. Bom, primeiro, obrigado. Eu adorei as perguntas, achei que foram perguntas bem inteligentes. Espero que a gente continue conversando. E todo mundo que ouviu até aqui quiser saber mais de negócios regenerativos, meu Instagram é vivinoda, N-O-D-A, e lá eu falo mais de conceitos regenerativos. E eu tenho uma agência de marketing que também trabalha com marcas, pessoas, influenciadores nessa área, ou que estão interessadas nessa área. E o @é ag.casoca, com C. E a gente tem uma newsletter mensal que é gratuita e que a gente manda um cenário regenerativo do mês. Então, esse próximo vai ser sobre agricultura, inclusive. Então, sintam-se à vontade para conversar comigo. Agradeço mais uma vez o convite. Estou muito feliz de conhecer vocês presencialmente. E legal. É isso. Obrigada. Bacana. E para facilitar para vocês, a gente vai colocar todos esses links aí que a Vivi falou na descrição do vídeo e do áudio também. Vivi, até uma próxima. Com certeza a gente vai voltar a falar sobre muita coisa importante aí que precisa ser falada, né? Obrigada. E obrigado a você que acompanhou aí mais um episódio do podcast Para e Ponto. Não se esqueça, se inscreva no canal se você ainda não o fez. Deixe seu like, seu comentário. Assim o danado do algoritmo entende melhor, né? E mais gente tem acesso a essas conversas inteligentes, importantes e necessárias que a gente tem todas as semanas, sempre com um convidado muito especial. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Fernandes Salles. Esse foi mais um Para e Ponto. A gente se vê no próximo. Até lá.